Fala pessoal, como estão com vocês? Tudo bem? Francisco por aqui, pessoal. Pessoal, estou aqui nesse outro site aqui da Uninter. Brincadeira, pessoal. O site da Uninter verdadeiro é esse aqui, tá? Eu peguei só essa parte aqui de cima. E recriei só essa parte de cima. Por quê? Porque no site da Uninter ele tem esse menu aqui, ó, onde a gente clica nele, né? E tem essas opções aqui. Tem esse aqui, se você clicasse de novo, abriria um outro, né? Eu não fiz essa parte aqui porque só mostrando que aqui teria um outro menu, porque é a mesma função disso aqui, ó, de clicar aqui e aparecer, né? Então não precisa criar isso aqui duas vezes para nossa aula, tá? Então o vídeo de hoje é desenvolver esse menuzinho aqui da Uninter, onde tem três tracinhos, você clica e ele abre o menu dessa forma, tá? Esse é um menu já pronto para celular, responsivo, tá? Ó, eu peguei o seguinte aqui, eu diminui ele, né? Se você diminuir para tela de celular, deixa eu diminuir ele bem, ó. Ele fica aqui no cantinho já, ó, tá? Ó, ele vem aqui pro cantinho, já é pronto para celular, tá? Esse aqui é o verdadeiro, beleza? É o site verdadeiro, então a gente vai desenvolver só essa parte aqui de cima, tranquilo? Aqui no Google, no Edge aqui, né, no navegador, nós temos essa extensão, Colopic AirDropper, né? Essa extensão, pessoal, você coloca lá em cima aqui, ó, você consegue ver o código da cor, né? Consegue ver as cores aí, como é que tá e tal, para você usar lá no CSS lá, quando você for criar o site. Eu baixei essa extensão porque, como eu uso o Edge aqui, é o que funciona. Mas se você usa o Google Chrome aí, tem outras extensões até melhores. Tem outras extensões que ela te dá o nome da fonte, te dá a cor, entendeu? Te dá o código da cor, te dá um monte de cor. Até imagem, tem extensões que mostram até imagem de todo o site. Aí você dá uma pesquisada aí, tá? O que a gente vai precisar também para desenvolver, né? Desenvolver deixa eu fechar aqui, para a gente desenvolver aqui. Eu preciso, né? Esse aqui é o que a gente vai desenvolver, tá? Eu preciso dessa figura aqui, dessa imagenzinha aqui, né? Eu vou usar no nosso aqui, ó, eu vou usar só a imagem e esse 0800. Não vou colocar esses nomezinhos e ele cair daqui, não vou colocar ele itálico também não. Tem até um vídeo aqui no canal que eu explico como colocar itálico, né, negrito, sublinhado, se eu não me engano, tá? Então, para a gente desenvolver esse menu aqui, vamos começar agora a desenvolver ele, tá? A Uninter não está me patrocinando, viu, pessoal? Bem que eu gostaria. Então, nós vamos começar a desenvolver este menu do zero. A gente vai fazer ele, tá? Pra você ver como é que a gente desenvolve esse tipo de menu. Tranquilo? Beleza, então. Então, aqui no site no site verdadeiro da Uninter, eu vou deixar o link aí desse site, né, da Uninter. Você vai precisar da imagem, tá? A gente vai usar essa imagenzinha da Uninter aqui no nosso, né? Então, esse que eu vou fechar, que é o nosso, a gente vai desenvolver ele, né? Então, a gente vai clicar aqui na imagem, tá? Mas antes, eu vou criar uma pasta na área de trabalho para esse site, tá? Esse site menuzinho que a gente vai desenvolver, tá? Então, eu vou criar ele assim, ó, menu Uninter, tá? E aí eu vou aqui no site, tá, da Uninter, vou clicar no botão direito, vou pedir para salvar a imagem como, vou salvar ele aqui, já está aqui área de trabalho, menu Uninter, tá? Já está o site aqui. Eu vou colocar o nome para ele de logo, tá? Só logo mesmo, não vou colocar logo. Vai salvar no formato PNG, tá? Beleza? Então pronto, então nós já temos nossa imagem. Agora vamos começar a desenvolver o nosso menu Uninter. Eu uso aqui o Visual Studio Code, tá? Nós vamos usar esse editor de código, que é o que eu uso aqui. Tranquilo? Beleza? Então vamos abrir aqui o New Test File, vamos começar do zero o nosso menu, tá? Vou passar a linguagem para ele que eu vou usar, HTML. Vou passar aqui a exclamação da Uninter, ele vai trazer toda a parte básica aqui do HTML. E a linguagem, eu vou colocar PTBR, para ele não ficar querendo traduzir lá quando a gente abre, né? A linguagem brasileira. O title da página, vamos colocar menu mesmo, tranquilo. E vamos começar a desenvolver.
Primeira parte que a gente vai desenvolver vai ser aquele cabeçalho lá em cima, né? A gente vai desenvolver aquele cabeçalho que tem o do 0800, tem o botão do menu, tem o botão e tem a logozinha, né? Que tem a imagem lá, tem a logo. Tranquilo? Então, para a gente desenvolver aquele botão lá, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai abrir uma div chamada cabeçalho, tá? A gente vai abrir logo essa div. Então, vou colocar aqui div ponto cabecalho, tá? Então vai ser toda aquela div. Eu vou dar um enter aqui, porque a gente vai desenvolver aqui dentro dela, né? A primeira div cabecalho. Dentro dessa div eu já vou abrir aqui em cima um MG, né? Uma imagem. O CRC da imagem vai ser o nome da imagem, né? Então logo.png, tá? Logo.png. Tranquilo? Formato dela, se eu não me engano, é PNG mesmo, né? Deixa eu fechar aqui. Vou abrir aqui o menu. Vou aqui, ó. Tá aqui a logo, né? Botão direito, em cima da logo, tá? Deixa eu baixar meu vídeo aqui, ó. Você coloca aqui botão direito, vem aqui em propriedades. Tá aqui, PNG. Tranquilo? Então, o formato da imagem é PNG. Verifica aí no seu aí, está PNG também, para não ter problema. PNG. Esse Alt aqui, caso se desse algum problema na internet, o teu site não abrisse, ele abriria uma frase, né? Se desse algum problema aí, né, de conexão do teu site, não sei, ele não vai conseguir carregar a imagem, na verdade. Então, vamos colocar assim, ó, logo da Uninter. Aí ele mostraria só essa frase, só esse texto, né? Logo da Uninter. Beleza? Beleza, então. Aqui, tranquilo. Colocamos a nossa logo da Uninter, tá? Precisamos abrir agora um nav que vai se chamar menu botão. Esse nav, ele vai ter o menu botão e na verdade vai ter só o menu botão dentro desse nav. A gente vai colocar ele que ele vai a parte da navegação, que é onde a gente vai clicar nele, ele vai abrir o menu, né, mais abaixo. Então a gente vai dar o nome para esse nav aqui, a gente vai criar esse nav. A gente vai dar o nome para ele de menu, tá? A gente vai dar o nome para ele de menu botão, tá? Vai ser esse nav aqui. E dentro dele eu vou criar aquele botão, o button, que vai ser o botão que vai ter os 3 tracinhos, tá? Por isso eu vou colocar uma classe para ele, tá? Chamada tracinhos, tá? Poderia até colocar 3 tracinhos e tal. O caption desse botão que ele vai mostrar não vai ser um texto, ele vai mostrar os 3 tracinhos. Para aparecer esses 3 tracinhos é tipo uma espécie de código isso aqui, né? Eu coloco um e-comercial e aí eu coloco a cerquilha, jogo da velha, e coloco um número 9776, tá? 9776. Vamos salvar isso aqui para a gente já ir vendo como é que vai ficando? Tá, antes de salvar, vamos criar logo o telefone também, né? Vai ter um 0800 lá. Então, abaixo do nav aqui eu crio um P, que é o telefone. Vou passar aquele telefone lá, 0800 702 0500, tá? Vamos salvar. A gente precisa salvar dentro da mesma pasta que a gente colocou a logo, beleza? Senão não aparece, né? O nome dela a gente vai colocar de menu Uninter, o nome da página que nós estamos criando aqui. Então, vou pedir para salvar. E agora, nós vamos abrir. Eu já estava com a pasta aberta aqui, né? Então, vou abrir ela aqui agora. Tá aqui, ó. Ele criou, tá aqui a logo, tá aqui o botão, tá aqui o telefone. Só que tá tudo bagunçado aí, né? A gente precisa agora fazer as configurações. Tranquilo? Então, essas configurações, para a gente fazer as configurações, nós precisamos do styler CSS, né? Eu vou abrir aqui na mesma página, mas você tem aquela opção de fazer em um outro arquivo de CSS, né? Você tem a opção de fazer num arquivo separado, botar o arquivo CSS, abrir um link, né? Abrir um link, que é essa parte aqui, né? Link, rel, style sheet, href, e aqui você colocaria o nome do arquivo, tipo estilo. Normalmente a gente instala a gente salva, né, com o nome estilo CSS, beleza? Só que eu não vou fazer assim, tá? Eu vou abrir só uma tag aqui de style
E aqui dentro mesmo, no próprio código aqui da página, eu vou desenvolver esse style. Primeira coisa, eu vou zerar essa página, deixar as margens dela tudo zerado. Para isso, eu coloco um asterisco, abro e fecho chaves, e aí eu coloco assim, ó, eu coloco uma margem, né, coloco 0, então ele vai zerar tudo para mim, essa questão de imagem, de imagem, beleza? Primeira coisa que eu vou configurar, pessoal, é aquele azul lá, aquele cabeçalho lá, né, que ele pega na página toda. Primeira coisa que a gente vai fazer é ele, tá? Pra a gente já começar a visualizar direitinho, senão a gente não visualiza e aí acaba ficando ruim, beleza? Deixa eu só me ajeitar aqui na cadeira, ficar um pouco mais confortável aqui, tá? Então vamos lá. Eu preciso chamar essa classe aqui, né? Preciso chamar essa classe chamada cabecalho, beleza? Então eu clico aqui, né? Eu estou dentro do style, não posso esquecer, dentro do estilo. E aí eu vou colocar cabecalho para chamar ela e abrir e fechar chaves. Pronto. Então eu começo a configurar essa parte aqui. Essa é aquela parte azul. Só é aquela parte azul. Então o edit dela, que é a largura, aquela parte azul lá, a gente vai colocar ela 100%, porque a gente precisa colocar ela inteira, né? Ela vai preencher tudo. Ela vai ser 100% o tamanho dela, e o edit dela, que é a altura, tá bom? Largura e altura. A altura dela, vamos colocar 60 px, né? 60 pix. E agora eu vou colocar aquela cor azul lá, né? Que nós vimos lá, né? Um background color aqui. Aí eu coloco assim. Quando eu usei lá a ferramenta, a extensão, ele me deu esse código aqui, ó. Tá? Você coloca o seu aí, verifica. O código CSS, né? Você pode colocar esse meu aqui também. Pode digitar do jeito que eu estou digitando aqui, que vai dar certo aí no teu também. OD 3866, tá? Então, esse código aqui trouxe esse azul aqui para nós, beleza? Então, aqui no cabeçalho morreu aqui. A gente só vai precisar disso aqui mesmo, tá? Salvei. Vou voltar aqui, porque a gente só precisa disso aqui, ó. Só dessa parte. Então, a gente criou essa parte do cabeçalho aqui. Agora, a gente só precisa configurar aqui a imagem, o botão e o 0800 aqui dentro, né? Para ele ficar cada um no seu cantinho certo, beleza? Tranquilo, então. Essa parte do nave aqui, ó, não é que o botão, presta atenção que o botão ele está dentro de uma nave chamada menu botão. Então é isso que a gente vai configurar agora, e também a gente vai configurar a imagem e também vamos configurar o P, cada um no seu lugar, tá? Então vamos configurar a imagem e depois a gente configura aqui o menu botão, essa parte do nave, tá? A imagem, vamos colocar aqui, né? Eu posso chamá-la direto, elemento img, eu vou configurar só ela. A imagem ela vai ser o seguinte, ela vai ter deixa eu colocar mais aqui, ela vai ter uma margem top para ela de 7 pixels, tá? Ela vai baixar um pouco e ela vai ter uma margem, ela vai ter uma margem left para ela, né? Que ela vai ter que ir lá mais para direita de 20%. Vai ficar 20%, vai ficar bom. Não vai ficar tão no meio, né? Olha aqui, ó, vai vir bem para cá. Você pode até baixar mais o teu aí, tá? Coloca um 9 aqui, vamos ver se o 9 fica bom. Vou colocar 9. Ó, baixou mais. Tá bom, 9, né? Você pode botar 10 aí no teu, verifica, tá bom? Não vou botar não, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, tá? Então tá bom. Então a imagem está ok, beleza? Vamos configurar agora o parágrafo. Vamos configurar o parágrafo, o pezinho. O parágrafo, pessoal, o parágrafo é esse número aqui, ó, esse 0800 aqui, tranquilo? Então, como é o elemento, eu vou fazer direto no elemento, coloco o parágrafo aqui, abro e fecho chaves e vamos começar o parágrafo. Primeiro, a position dele vai ser absolute. Eita, trisquei aqui na tecla sem querer. Position vai ser absolute, tá? Isso significa que eu posso mexer ele na tela para onde eu quiser. Posso configurar ele. Pera aí, pessoal. Deu sono aqui, tá dando sono. Eu posso configurar ele para onde eu quiser, jogar ele na tela onde eu quiser. Então eu posso position absolute, que eu não vou ter problema com ele, tá bom? Essa margem dele, essa margem top, eu vou colocar assim, ó, menos
0,3%, porque ele vai ter que subir um pouco, tá? Ele está embaixo aqui, né? Ele vai ter que subir. Eu vou colocar 3 porque ele vai ser influenciado por essa classe nave aqui, ó, quando eu fazer a configuração, tá? Pela classe nave não, isso mesmo, não é pela classe nave, é quando eu vou fazer a configuração da classe nave aqui do botão, né? Então ela vai ser influenciada, tá? Então eu vou botar assim, deixar assim, depois a gente vai, qualquer coisa a gente vai ajustando, beleza? Então vamos lá, porque agora, por exemplo, deixa eu só colocar aqui a margem, deixa eu só colocar aqui a margem left dele, eu vou colocar a margem left dele aqui 70%, tá? 70%. Eu vou salvar, pra vocês verificar, ó. Ele veio pra cá, ó, ele tá aqui embaixo, beleza? Tá aqui. Só que eu vou deixar aqui, ó, a margem top eu vou deixar por enquanto desse jeito, porque quando eu fizer aqui um nave menu botão, ele vai dar meio que uma subidinha. Então deixa ele, qualquer coisa a gente ajusta depois, tá? E aí esse parágrafo, o que é que ele precisa? O color dele, né, é branco, né? Color white, opa, white, tá? Ponto e vírgula no final. E também a font size dele. Font size a gente vai colocar um tamanho 28px, beleza? Bora ver como é que tá ficando lá. Olha aí, ó, 0,800. Ficou bem grandão aqui, né? Ó, veja que eu botei o tamanho, tá influenciando ainda. A gente precisa fazer toda essa configuração dos outros aqui para não dar problema, tá? Essa fonte aqui desse 0800 não é essa, né? Então, a fonte, você tem que digitar ela certinha aí, senão ela não dá certo, né? Até parece redundante, mas é redundante, né? Porque ela é um nome enrolado. Ela é um nome enrolado aqui nome bem enrolado aqui para falar aqui, eu não sei nem pronunciar, mas é um barrel script, acho que é esse nome. Então vamos digitar ela aqui, ó. Você vai colocar assim bar h, né, n s s c h de novo, r i f t, né? A script, tá? Vamos salvar, bora ver se ficou. Só pra gente ver se ficou aqui, ó. Ficou, ó. Tá aqui, beleza, ficou bacana. Agora vamos trazer esse menu, né? Essa classe do menu bem pra cá assim, tá bom? Pra gente já poder finalizar esse 0800. O nome dessa classe é menu botão, né? Menu botão. Então vamos meio que trabalhar com ela aqui agora, tranquilo? Beleza. Então a gente precisa chamar ela aqui. Deixa eu ver aqui. Então, para chamar a classe, eu coloco ponto, menu, botão. E abre e fecha chaves. Não é isso? Menu, botão, tá certo, né? Porque se ficar errado aí não dá problema. Esse menu, botão, o que a gente precisa passar para ela? O position também vai ser absolute, tá? Para a gente poder mexer com ela para onde a gente quiser, sem interferir os outros. E a margem top dele, né? Margem top a gente vai colocar assim, menos 2%, porque ele precisa subir, beleza? E a margem left, como a gente quer que ela vá bastante para a direita, vamos colocar 32%. Eita, mas esse povo aqui de casa faz barulho, viu que meus vizinhos aqui. Então, não sei se está aparecendo aí no áudio aí, mas o barulho aqui tá feio. Tá. Então, margem left, 32%. Beleza? Então, vamos salvar e vou atualizar e tá aqui, ó. Ele veio bem para cá, ó. E também o 0800 aqui também meio que já se moldou, né? Porque estava dando interferência. Então, quando a gente colocou aqui o position absolute, já melhorou bastante. Eu não vou mexer nele nesse caso, porque eu vou mexer no botão agora. Então, qualquer coisa, não vou mexer muito nela ainda. Qualquer coisa eu vou mexer no botão. Esse 0800, esse parágrafo, né, que a gente viu aqui, vamos aqui, ó, ele veio bem para cá, ó, e também o 0800 aqui também, ó, ele baixou mais um pouco, né, ele deu uma pequena baixadinha, vamos deixar aí. Então, beleza, agora a gente só precisa mexer aqui e fazer a configuração do botão, tá? O botão, a gente colocou o nome para ele de tracinhos, né, a gente deu aí
nome para ele de tracinhos. Então vamos chamar agora a classe dos tracinhos, né? Vamos chamar a classe aqui, então eu coloco ponto tracinhos. Foi tracinhos ou foi tracinho? Vamos verificar, né, que a gente colocou. A gente colocou tracinhos, né, com S no final. Vou abrir e fechar chaves. Pronto, então vamos fazer a configuração do botão em si agora. Não é daquela classe onde o botão está dentro, agora é o botão, tá? A margem top do botão aqui, ele está dentro da nave, né? Eu vou colocar menos 40%, tá? Menos 40% aqui, porque ele é o seguinte, por que com 40% é tão grande? Porque ele é filha da nave do botão, né? Não é da página, então por isso que 40% ele ficou bem aqui, ficou uma posição boa. Que a gente vai aumentar ele também, né? Beleza. Vamos colocar também para ele a questão do fundo dele, né? O fundo dele, o background colo dele vai ser transparente, tá? Não vai ter fundo, né? Não vai ter cor. E a cor do botão, a cola que eu também peguei lá usando usei a ferramenta lá de extensão, né? Eu peguei aquele azul lá, então eu coloquei assim, ó, vou colocar o jogo da velha, né? A cerquilha 0082 0082C4, beleza? Ele ficou esse azulzinho aqui, que é a cor lá do botão. A font size do botão eu coloquei 40px. Se ele ficar meio grande, se não gostar, você pode diminuir e aumentar, tá? Essa fonte edit dele aqui é para deixar um pouquinho mais gordinho, né? Pra deixar ele gordinho, então essa fonte dele a gente coloca bold, né? Ele fica gordinho, vai ficar tipo negrito, né? E também a gente vai tirar as bordas desse botão. A gente não quer as bordas dele, né? A gente não quer borda nesse botão, então eu coloco none, certo? E também quando eu colocar o mouse em cima dele, eu quero que apareça aquela mãozinha. Então eu coloco assim, ó, eu coloco o cursor point, tá? E pronto. Salvei. Bora ver como é que ficou esse nosso botão aqui. Vamos atualizar. Tá aí, ó. Já ficou os 3 tracinhos, né? Agora a gente só falta criar o menu para depois clicar em cima e aparecer, ó. Perceba que ele ficou muito em cima, né? Vamos diminuir mais ele aqui, né? Menos 40 ficou muito em cima. Deixa eu diminuir ele um pouquinho aqui só pra gente ver. Menos 38, ó. Baixou, mas baixou pouco. Vamos colocar 33, será? Se ele sofrer, ó, agora baixou bacana, ficou melhor. Tá bem centralizado mesmo aqui. Então, assim, a parte do nosso cabeçalho, do nosso site Uninter, tá criado, certo? Certo. Vamos criar agora a parte do menu, né? A parte mesmo aqui você vai clicando e vai descendo os menus, né? Agora que você vai clicar, vai aparecer os menus aqui do lado. Então a gente precisa criar agora essa parte, beleza? Então vamos lá. Aqui dentro do nosso div aqui da classe de cabeçalho, né? Eu já terminei ela aqui, né? Fechei aqui até aqui 0%. Deixa eu voltar aqui, tá? Até aqui, beleza. Essa parte do div, porque o menu ele vai ser fora daqui, tranquilo? Então eu vou criar uma nova nave, tá? Que é a nave do menu. E essa nave menu eu vou chamar o nome dela de menu mesmo, tá? Eu também vou precisar, como eu vou trabalhar a questão, fazer uma função do script daqui a pouco, eu vou precisar passar para ela um ID, né? E esse ID vai se chamar menu, beleza? Vou dar um enter aqui, porque a gente vai desenvolver agora o nosso menu. Opa! A gente vai desenvolver o nosso menu aqui dentro, beleza? Tá. O que a gente vai precisar para desenvolver esse menu? Para ele ficar organizadinho daquele jeito, bonitinho, o que a gente fez? A gente fez uma tabela, uma table. A gente desenvolveu ele dentro de tabela, tá? Table, vou dar baixar aqui e aqui. Pronto. Agora a gente vai desenvolver o nosso menu. O que eu fiz? Cada parte daquela do menu que a gente viu, que a gente passa o mouse e ele vai descendo, é uma linha. E linhas é TR, não é isso?
é TR aqui na questão aqui da tabela, né? Então TR desenvolveu a linha. Dentro da linha do TR, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar um button, tá? Então esse button, a gente vai passar para ele button ponto botão. Porque o que ele faz aqui? Ele vai criar um botão. Ficou errado aqui, né? Mas é só corrigir aqui, ó. Button e button. Ele vai criar um botão com a classe botão, que a gente vai precisar do nome dessa classe botão para fazer a configuração do botão, mas desse botão aqui específico, porque como eu já tenho um botão lá em cima, senão ia ficar para todos os para o outro botão lá dos 3 tracinhos, tá bom? Beleza, então. Tranquilo. Então, esse botão, que eu já tenho a classe botão, o nome dele vai se chamar graduação, né? Graduação. Graduação. Beleza? Então, ele vai chamar graduação. Então, o que eu faço? Eu só copio esse graduação e colo. Qual é o próximo? O próximo vai se chamar pós, né? Pós-graduação. A gente já está criando aquele menu lá, tá? O próximo vai se chamar mestrado, beleza? Esse próximo aqui vai se chamar mestrado. Veja que eu estou só copiando e colando, já a linha com o botão dentro, né? Fiz uma linha com o botão dentro. Depois de mestrado, a gente tem curso de extensão, tá? Após isso, eu tenho, após curso de extensão, eu tenho EJA ensino médio, tá? Colar mais uma aqui embaixo, mais uma linha. Depois do EJA ensino médio, aqui do botão, eu tenho notícias, né? Porque assim, a Uninter ela tem vários portais, né? Vários sites. Tanto é que tem um link aqui embaixo que manda para o portal, né? Aí também, depois de notícias, eu vou colocar o bônus. Eu estou fazendo com todos porque é para ficar igual o deles lá, né? Eles têm tudo isso aqui lá no menu deles, tá bom? O bônus e também o próximo aqui, depois de bônus, por último, a gente colocou, não é o último ainda, né? Tem Univirtus, né? Que é o lugar das faculdades onde o aluno entra. Univirtus, né? Onde o aluno entra lá para fazer as aulas, beleza? E por último, né? Eu tenho o portal Centro Universitário. Aqui no menu, por último, eu vou ter um portal. Então o nome dele aqui vai ser Portal Centro Universitário. Pessoal, se alguma letra e alguma palavra ficou errada, pessoal, me perdoe, tá? Mas vocês corrigindo de vocês. Universitário, né? Aqui acho que ficou certo. Portal Universitário. Isso, tá certo. Então, criamos aqui praticamente a nossa parte aqui do menu. Beleza? Criamos todos eles. Eu vou salvar eles aqui para você ver como é que vai ficar. O que está faltando aqui também, pessoal, essa questão do... Tá, a gente criou a table aqui, né? Tá aqui. Tá. Criou a table. Beleza. Então fechou. Acabou a tabela. Vamos salvar. Vamos ver como é que ficou aqui. Salvar. Tá aqui, ó. Criamos ele aqui, né? Então aqui. Um na frente do outro aqui. Normalzinho aqui. Ficou um na frente. Ficou tudo dentro de uma só, né? Tipo... criou aqui várias colunas aqui, né? Então, deixa eu só voltar aqui, porque eles têm que ficar um embaixo do outro, beleza? A nossas tabelinhas aqui, né? Eu tenho uma tabela. Pessoal, vou parar o vídeo aqui só um instantinho, tá? Já eu volto aqui. Vou aqui no banheiro. E aí, pessoal, beleza? Voltando aqui, tá? Foi rápido, mas aqui demorou. Então vamos continuar aqui com o nosso menu aqui da Uninter que nós estamos fazendo, né? Agora a gente vai... Tô bebendo aqui um Nescau também. Esse é para enganar aqui um pouco a fome.
Nós vamos agora configurar essa questão aqui da tabela, né, do menu. Vamos configurar o nave menu, tá? E depois configurar o botão, beleza? Então é o seguinte, esse menu a gente vai ajustando ele. Qualquer coisa, se ele ficar, eu já tenho aqui um pouco o tamanho dele, mas se ele qualquer coisa a gente ajusta de acordo com a nossa necessidade, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer é esse nave menu aqui, tá? Nós vamos começar a configuração dele. Então, vou colocar assim, ó, ponto, né? Vou chamar a classe menu e vou abrir as chaves aqui, tranquilo. Esse menu, a gente vai dar uma cola para ele, uma cor, né? Que você viu lá que é branco, né? Você viu que o nome dele é branco, né? Então, a gente vai colocar o white, né? As cores dele é branco. Os nomes, né, do menu é branco. O background dele, tá? A gente vai colocar esse azulzinho aqui, né, que a gente colocou ainda agora. A gente coloca a cerquilha 082 0C4. Nota que como a gente já usou ele já aparece aqui. Eu só clico nele e pronto. O que a gente vai precisar mais aqui nesse menu? É a largura dele, né? O width dele a gente vai colocar 300 px. Ah, pessoal, eu esqueci de falar, né? Aqui, cadê? Aqui ele ficou tudo um na frente do outro aqui, ó. Porque a gente não configurou essa questão da largura, da tabela, tá? Dos TR. Largura, altura, essas coisas todas, tamanho do botão. Então, quando a gente começar a configurar isso, tende a esses botões irem ficando embaixo, um embaixo do outro, beleza? Tranquilo? Beleza, então. Então, vamos continuar aqui. Então, agora, ó, já começou a colocar, ó, a gente já começou a colocar a largura aqui, ó, já coloquei uma largura de 300 px. Agora, a gente vai colocar a altura, né? Vamos colocar um edit de 315 px. Ó, vou salvar, ó, vocês vão ver que ele já vai começar, ó, ele já começou a se estender aqui, ó, porque eu já dei um tamanho aqui para esse azul, que é o bloco, né? Como eles estão todos dentro do bloco, ele já tende aí, como eu estou fechando o bloco, deixando uma largura do bloco menor, então eles tendem a ir jogando para baixo. Assim, quando eu começar a aumentar o tamanho do botão, tipo o botão graduação aqui, se eu aumentar ele tende a expulsar esses outros aqui para baixo do bloco, beleza? Tranquilo. Vamos continuar aqui então. O edit, né? A gente colocou um edit 315 px. Vamos colocar uma margem top para ele, né? Margem top, só para ele não ficar lá muito grudado lá. Vamos colocar de 1 px para ele baixar só um pouquinho. E o margem left dele, nesse caso aqui, a gente vai jogar ele bem mais para lá, né? Ele vai ficar lá perto do botão. Vamos botar 32,5 pixel, tá? Beber um pouco de Nescau aqui. Aqui, vou salvar, ó. Nota que ele veio bem pra cá, ó. Já veio aqui certinho com o botão, né? Já ficou bem retinho com o botão aqui, já ficou bem legal. Beleza? Agora, vamos trabalhar aqui, vamos trabalhar no botão. A gente precisa pegar esse botão, né? Precisa pegar o botão e fazer as configurações agora para essa classe aqui, ó. Essa classe aqui chamada botão, tá? A gente vai trabalhar nos botões agora, tá? Então, vamos voltar aqui para o nosso style. Vou colocar ponto, né? Para chamar a classe, botão. Abro e fecho aqui as nossas chaves. Esse botão, ele vai ter um edge. A altura do botão, tá? A altura do botão vai ser de 35 px, beleza? O width, né? O IDTH desse botão, que é a largura do botão. Então, ele vai preencher toda a linha da tabela. Então, vamos botar ele de 100%, beleza? Pessoal, voltando aqui, eu começando a gravar novamente, porque deu um problema bem aqui, tá? Meu fone aqui deu problema. Então, eu estava mostrando essa questão essa questão do menu, beleza? E a gente está configurando aqui o botão, né? Eu dei essa parada aqui, mas porque quando a gente começar agora a configurar aqui a parte do botão, que é essa classe aqui, né?
essa classe aqui nós estamos fazendo os botões. Então o botão, eles tendem a se ajustar aqui dentro, e aí a gente vai configurando os botões, eles vão se ajustando aqui dentro dessa div aqui que a gente já botou a cor de fundo. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Nós estamos fazendo aqui, né, essa parte aqui do botão, fazendo a configuração do botão, onde o que vai acontecer aqui? A gente precisa tirar a borda do botão, né? Então vamos colocar a borda dele, a gente vai colocar none, ele não vai ter borda, a gente vai ter só a gente vai botar a borda, mas senão ele vai ficar tipo uma borda dupla, então você vai já entender, ele não vai ter borda. E a gente precisa passar também a cor, né? A cor desse botão. O color dele, a gente vai colocar uma cor branca, né? O width. E a font size desse botão, o que a gente faz aqui, ó? Não é a font size, né? Na verdade, é a fonte... Oh, meu Deus do céu, eu tô nervoso aqui, eu acho. Só pode. Vamos lá. A fonte family dele vai ser aquela mesma lá que nós colocamos pro 0800, né? Essa fonte aqui, ó. Então eu só pego ela aqui, né? Ctrl C nela, copio ela e coloco aqui, beleza? Vamos salvar aqui, bora ver como é que funciona. Ctrl S, salvei. Então, ó, nota que ele ficou tudo aqui, né? Beleza? Já ficou aqui, ó, tudo em cima um do outro. Essa corzinha de fundo aqui, né? Porque o botão ele tá cinza e como a gente colocou a cor branca também para ele, né? Ficou aqui, ó. Mas ficou tudo centralizado. Esses nomes desse menu, ele não é centralizado, né? No site lá do site da Uninter, se você ver, eles são aqui, ó, do ladinho esquerdo, tá? Então o que a gente faz? A gente coloca um text align aqui, tá? A gente coloca um text align nele e coloca aqui, ó. Coloco para ele para a esquerda, coloco um left para ele, beleza? E vamos salvando aqui para você ir vendo, né? Tá aqui, ó. Tá do lado esquerdo agora. Só que ele não tá aparecendo bem porque ele é cinza, esse botão. Então a gente tem que tirar também a cor do botão. O botão, ele não vai ter cor, o próprio botão. Então a gente coloca um background color para ele, pro botão, a gente coloca transparente, tá bom? Que aí ele vai aparecer, a cor que a gente botou de fundo também vai aparecer, né? A cor tá aparecendo aqui a cor do menu, né? Do bloco do menu que a gente colocou esse azulzinho lá, né? Então, a div menu, a gente colocou uma cor para div menu, né? Colocou, vocês viram? Então, como a gente colocou ele transparente, está aqui, ó, tá? Aí o que a gente faz? A gente coloca uma border nele, tá? Eu posso colocar aqui assim, ó. Eu posso colocar uma border button, tá bom? Eu coloco border button, né? 2 pontos. Esse border button, ele é button mesmo, né? Coloco uma border button e bem aqui no final aqui não é com M, né? Border button. Essa border button eu coloco um px solid. Eu vou colocar ela preta mesmo, tá? Black, que a da Uninter parece que ela é um pouquinho mais cinza, né? Então eu atualizei, né? Ctrl S salvei, então ela fica assim, ó. Ela fica as linhazinhas pretinha, beleza? Vai ficar mais legal, né? Fica mais bonito aí, ó. Tá? Agora, quando a gente colocar o mouse em cima, tem que ficar essa mãozinha, né? Colocar essa mouse em cima do menu aí, dos botões, né? Então, eu coloco um cursor, e coloco points, certo? E aí, ele vai ficar nesse estilo aí, ó, né? Coloco a mãozinha em cima. E também, quando eu colocar o mouse em cima, a corzinha dele mudar, né? Sinalizando que é um menu e tal, que eu tô aqui, beleza? Então, aqui é o seguinte, vamos aqui na parte do botão, né? A gente precisa também colocar, que nem eu falei, né? Botar o mouse em cima, ele vai aparecer aquela corzinha azul. Então, para isso, o que eu faço? Eu chamo o botão, a classe do botão, coloco 2 pontos e coloco hover, né? Ou seja, quando eu colocar o mouse em cima, vai acontecer algo. Tá, essa cor, então, quando eu botar o mouse, o que vai acontecer? O background color dele, o que a gente vai fazer? Aí eu vou botar aquela cor que a gente já tem, né? Que é abre aqui a cerquilha, e a gente vai usar esse azul aqui, ó, que a gente já usou lá em cima, né? Que é o 66 no final, 866, certo? Então, você clica nele, salva, então você já tem aqui o fundo dele, ó. Então, opa, não ficou alguma coisinha errada aqui, né? Salvei, atualizei. O que foi errado aqui? Tá.
ficou errado o botão, tá? Eu coloquei bota, né? Aí não tem como, né? É botão, né? É ponto, botão, ponto hover, tá? Aí coloca um background, salvar, né? E agora sim, ó, beleza? Tranquilo? Beleza, então, vamos continuar. Então, nosso botão aqui praticamente está pronto, está criado. Só que aqui no graduação a gente tem aqui, nós temos aquela setinha aqui do lado, né? Mostrando que se você clicasse aqui, aparecia um outro botão do lado. Mas ele leva o mesmo princípio de clicar aqui nesses três aqui, tá? Então a gente vai colocar aquele triângulozinho invertido bem aqui no cantinho desses dois, do graduação e do pós-graduação, tá? Tranquilo. Para colocar esse triângulozinho invertido, a gente vai usar uma div bem aqui no final do graduação, tá? Então, eu vou criar uma div chamada, eu vou dar o espaço aqui, né, para ela. Eu vou criar uma div chamado triângulo, tá? Uma div chamado triângulo, vou dar o enter. Beleza. Dentro dessa div aqui, ninguém vai colocar nada, é só porque a gente precisa da div mesmo para criar aquele desenho, aquele desenhozinho, tá? Vou copiar essa div triângulo aqui, vou passar para graduação também ela, que eu vou precisar nas duas, né? Beleza. Aí, pessoal, a gente precisa dessa configuraçãozinha aqui para fazer esse desenho da div triângulo, beleza? Para fazer isso, como eu coloquei o nome da div triângulo, para fazer essa div triângulo, eu vou chamar aqui, ó, triângulo, tá? E abrir e fechar as chaves, que é essa div aqui. Para ele ficar o desenho de um triângulozinho, pessoal, a gente coloca assim, ó, coloca um edit de 0. Isso aqui, esse desenho, eu peguei na internet, como fazer esse triângulo, tá? Então, é essa configuração aqui. Então, eu não vou dar muita explicação disso aqui, porque vocês vão ver o resultado, porque realmente eu só peguei o código na internet, então a gente vai fazer ele aqui, tá? Mas é isso aqui, ó. A gente fez uma div, peguei o edit 0, né? A largura 0, altura 0. E o border, a gente coloca assim, ó. O border left dele, border left, coloca-se 5px, tá? 5px, solid, transparente, tá? Para fazer essa, ele vai formando, né? O border right, cadê? O border right aqui, que é, né? Borda das alturas aqui, da largura, você vai colocar assim. Também, 5px, certo? Solid, e também transparente, tá? O border, top, tá bom? Ele fica com 10px, beleza? Solid e transparente, tá bom? E o float, né? Float, que é flutuar. Float, ele vai flutuar right, né? Flutuar à direita, beleza? Salvei, Ctrl S. Agora, ele a gente precisa passar a configuraçãozinha aqui para ele, né? Ele não apareceu aqui. Agora a gente precisa. Deixa eu só ver aqui se ficou alguma coisa errada aqui na questão do triângulo, tá? A div aqui, né? Deixa eu só verificar aqui a questão da div aqui, tá? A div, só acostar ela aqui, deixar ela mais pertinha. A div triângulo, tá bom? E aí, a classe dela se chama triângulo. Deixa eu só ver se ficou certinho aqui, o nome dela aqui. Triângulo, né? Ponto triângulo, chamei ela. Beleza. Faltou aqui, pessoal... Não faltou nada aqui não. Pensei que tava faltando. Tá, coloquei a border left dela, né? Coloquei a border right, border top, tá, beleza. Vamos colocar agora para ela aparecer aqui, que a gente colocou ela aí e ela simplesmente ela não tá sumida, né? Vamos fazer aqui a configuraçãozinha para ela aparecer. Salvar aqui, tranquilo. Beleza.
vamos agora a cor dela, eu não coloquei a cor aqui no final, né? Esse border, pessoal, esse border solid aqui, tá? Border top, né? Esse border top é 10px solid, eu não posso colocar transparente, né? Foi aqui foi o erro. Ela é branca, né? Porque é aonde ela vai aparecer aqui, ó, tá? Agora sim, ó. Beleza? Então, só esse detalhe aí, tá? Eu achei até que ela tinha ficado perdida por aqui por dentro, mas não. É porque só faltou aqui no final essa parte do branco. Então assim, pessoal, para você fazer esse desenho desse triângulo, é esse código aqui, tá? Não expliquei isso muito bem, porque isso aqui eu peguei na internet. Confesso que eu peguei na internet, fiz uma pesquisa e eu achei esse código aqui desse triângulozinho, que a gente faz ele de cabeça para baixo invertido, tá? Então, para fazer ele, é esse códigozinho, né? Eu crio uma div chamada, coloquei a classe dele, o nome para ele, e passei essas seguintes configurações aqui, e ele formou esse tracinho aqui na lateralzinha aqui da graduação, beleza? Beleza, então. Então, assim, nosso menu está pronto, né? Ele está criado, normal, tudo. Então, pessoal, voltando aqui rapidinho, o nosso menu ele está criado, tá? Eu só preciso criar uma função do JavaScript para quando eu clicar nele, ele sumir, clicar ele aparecer novamente, tá? Então, voltando aqui para o nosso código, né? Ele está aqui, né? A nave dele, o menu, logo que eu coloquei um ID menu para ele. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou abrir um script, tá? Opa, ficou errado aqui. Eu abri aqui um script, a gente precisa criar uma função do JavaScript que vai fazer com que, ao clicar nesse menu, ele apareça ou suma, beleza? Então vamos aqui. Para a gente criar essa função do JavaScript, a gente cria assim, ó, a gente começa com o function aqui, tá? Eu passo para ele menu, beleza? O nome da função ela vai se chamar menu, o nome dessa função que vai fazer isso. Abro e fecho as chaves, tranquilo? Vou criar uma variável chamado var, né? Vou passar var chamado menu para ela, tá? Essa variável ela precisa receber uma função do build aqui, que ela manipula essa questão dos elementos HTML, ela interage. Então, para essa variável menu que eu estou criando aqui no JavaScript, né? Eu vou passar para ela o seguinte, assim, ó, vou passar document, tá? Document, não pode ficar nada errado aqui, senão dá errado, tá? Get element, tá? Element, aí eu coloco assim, ó, build, tá? Com Y, isso é um I maiúsculo, tá? Build. Aí eu abro as chaves, que eu tô passando agora para o menu, tô passando esse documento, que vai ser o documento, né? E essa função do get element build. Dentro dela, eu vou passar o ID do que eu quero manipular, que é essa nave classe do menu, que é esse ID aqui, ó, ID menu. Beleza? Então eu coloco para ela o que eu quero manipular. Dou um ponto e vírgula aqui no final para finalizar. Agora eu preciso criar um hífen, né, para essa situação aqui. Por quê? Porque eu preciso dizer o seguinte: se essa variável, né, se esse menu ponto style, né, ponto display, né, ponto display, ele for igual só menu ponto style ponto display, tá certo? Se ele tiver igual a none, ou seja, ele não está aparecendo, né, ponto e vírgula, none e o display não está aparecendo. O que eu preciso fazer? Se ele não estiver aparecendo, eu preciso mudar a história dele. Então, eu coloco menu, style, ponto, display, recebe, né, na verdade aqui, agora, recebe. Entre a aspa dupla, eu coloco block, ou seja, agora ele vai aparecer, beleza? Ponto e vírgula aqui no final. E agora, deixa eu só voltar, oh meu Deus, deixa eu voltar aqui, tá, caso ele esteja não aparecendo, caso contrário, eu coloco um else, abro e fecho as chaves aqui, e agora eu vou dizer o seguinte, caso contrário, se ele estava none, ele vai aparecer block, agora digamos que ele está block, né, que ele está aparecendo, então o que vai acontecer? Um menu, ponto, a variável menu, ponto style, ponto display, né? Ponto display é igual, abro chaves e coloco none, certo? Ou seja, agora ele vai sumir. Então pronto, a nossa função para fazer o menu aparecer e sumir, ela está criada. Eu só preciso chamar ela, tá bom? Document aqui tá certo.
Eu só preciso chamar ela aqui no botão, né? Aqui no botão aqui dos três tracinhos. Bem aqui no final, eu chamo, né? Aqui a função do onClick, tá? E passo para ela a função que a gente acabou de criar. Menu abre e fecha parênteses, né? Essa função bem aqui, ó. Tá? Vou salvar, beleza? Vou só atualizar aqui. Tá aqui, ó. Clico, ela aparece, beleza? Clico, aparece. Meu menu tá criado, bonitinho, de boa. Então, pessoal, então é isso, né? Então é isso. Tá criado o nosso menuzinho aí, tá? Eu só queria criar ele mesmo para ver. Depois a gente vai fazer um vídeo, eu vou abrir ele novamente e a gente vai fazer uma configuração para ele da questão do responsivo. A gente vai fazer ele funcionar na telinha do celular, tá? Ele vai ficar pequenininho aqui. A gente vai ficar uma configuração para ele funcionar bem bonitinho aqui na tela, beleza? Mas aí por hoje é só essa questão da criação dele aqui, bonitinho, tá? E aí o próximo vídeo a gente vai fazer ele responsivo, beleza? Mas hoje você aprendeu a criar ele, criar o menuzinho aqui dessa forma aqui do Ninter, beleza? Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, até o próximo. Se inscreva aí no canal.